Por que alguém faz uma pergunta? Uma resposta óbvia seria para saber a resposta. Isso se a pessoa for honesta, mas nem todos são honestos. Existem perguntas que são feitas para induzir a pessoa que responde a cair no erro, a, enfim, ser levada para onde ela não quer ir. Tentaram fazer isso com Jesus, não deu certo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E agora estudamos o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 20. Jesus já está na porção final do seu ministério terreno, ele já está em Jerusalém, ele já limpou o templo das coisas erradas que lá eram feitas em termos de câmbio, comércio de animais. Falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. E ele agora então está ali naquela região, Jerusalém, templo, e as coisas já estão bem quentes. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, os chefes dos sacerdotes chegaram-se a ele, também os mestres da lei e demais líderes religiosos, e perguntaram a ele: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Então vamos ver quem são essas pessoas. Bom, os chefes dos sacerdotes. Os sacerdotes, nesse momento da história, eles já eram uma multidão. Todos os descendentes de Arão eram a família sacerdotal, e então o tempo passou, essa descendência se multiplicou, e haviam sacerdotes que moravam por todo o país. Haviam sacerdotes que moravam longe, nas montanhas da Galileia, e o sacerdócio era exercido sempre em Jerusalém. Então havia um sistema de revezamento que foi instituído lá na época do rei Davi. E haviam então os chefes, os maiorais, aqueles que dominavam o sacerdócio, não só o sumo sacerdote, que era uma função especial, mas algumas pessoas que tinham ali formando um clã dentro do clã e dominavam a situação religiosa no templo. Também estavam ali os mestres da lei, que eram os escribas, eram as pessoas que faziam cópias da Bíblia Sagrada, o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Tinham um domínio muito grande do conhecimento das Escrituras. E também vieram líderes religiosos, pessoas que em geral tinham influência e poder no campo da religião. E vieram a Jesus perguntando com que autoridade ele fazia aquilo, porque primeiro ele expulsou os cambistas e os comerciantes de animais que faziam comércio dentro do templo, dentro da área de oração. E agora ele estava ensinando. E eles queriam saber então de que grupo que Jesus fazia parte ou qual foi a autoridade que passou para ele esse poder. É um pensamento muito comum em diversas culturas e religiões até, a ideia de que alguém, para poder exercer um ofício, uma profissão ou mesmo uma prática religiosa, essa pessoa precisa ter uma ascendência espiritual ligada a alguém. Então, a pessoa só poderia ser um líder em alguma área se um outro líder dissesse que ela era tal coisa, e isso remontaria lá nos primórdios a uma figura do fundador, ou os fundadores daquela, seja uma religião, seja uma prática outra qualquer. Isso é muito comum. Então eles queriam saber aqui se havia algum rabino por trás de Jesus Cristo. Eles sabiam que não havia, mas queriam com isso derrotá-lo. Dizer assim: olha, você não tem autoridade, você não foi autorizado por alguém. Não tem um grande nome por trás de você, então você não pode fazer isso. Era essa a ideia por trás dessa pergunta de com que autoridade você faz isso e quem lhe deu autoridade. Era derrubar pela falta de um nome importante. E Jesus não cai nessa conversa. É interessante que em muitos episódios vêm perguntas para Jesus e Jesus não responde a pergunta. Jesus demonstra para a gente que responder a certas perguntas é entrar no jogo maligno. O problema não é qual é a resposta que estaria certa. O problema é que a pergunta está errada. Eles não querem aqui fazer realmente uma investigação, eles não querem obter um conhecimento. Eles não estão atrás da resposta do nome de uma pessoa, eles já sabem que não há um nome. Eles querem com isso, diante do povo, desmoralizar Jesus. Então ele não vai entrar nessa história e nem mesmo ele usa o argumento verdadeiro, que a autoridade dele vem do Pai. Mas ele devolve e dá uma outra pergunta para eles, e aí deixa eles, então,
numa situação que, como eles são do tipo da pessoa que não perguntam porque querem a resposta, perguntam para induzir, eles, ao receberem uma pergunta, raciocinam também da mesma maneira. Eles não vão dar a resposta que eles acreditam. Eles pensam em termos de manipulação, como usar a resposta para manipular a situação ali ao redor deles. Veja que é uma total desonestidade. Então ele perguntou o seguinte, Jesus, o batismo de João era do céu ou era dos homens? João aqui é o João que batizava, chamado João Batista, que nós sabemos que Batista hoje é o nome, mas não era, né? Era só a função dele. E o Senhor perguntou, esse batismo era uma coisa celestial ou uma coisa simplesmente, vamos dizer assim, na linguagem nossa, da cabeça de João? E aí entra a desonestidade desses, porque eles se reúnem e eles não vão debater para achar a resposta verdadeira. Eles não estão atrás da verdade, nunca. Nem quando perguntaram a Jesus sobre quem deu autoridade para ele, nem agora que eles vão debater sobre o que resposta dá. Eles não estão buscando a verdade. As perguntas e respostas desse grupo são apenas para manipular quem está ao redor deles, apenas para obter resultados. E eles diziam assim, se nós dissermos que era do céu, aí vem a pergunta, então por que vocês não creram nele? Se nós dissermos que era dos homens, aí esse povo que está aqui ao redor vai apedrejar a gente, porque todo mundo considerava que João era um profeta. E aí eles responderam com uma mentira. Não sabemos de onde era. Na verdade, não era esse o caso. Eles não estavam nem interessados na verdade. Essa resposta deles é desonesta, porque não foi depois de uma investigação que eles concluíram que eles eram incapazes de obter esse conhecimento e então responderam, não sabemos. Não, foi porque depois de um debate entre eles, eles decidiram que era melhor fugir da pergunta, porque qualquer resposta verdadeira poderia colocar eles em má situação. Veja aqui a desonestidade, e isso aqui eu estou insistindo nesse ponto, porque nós vivemos dias assim, em que é muito comum esse raciocínio e essa forma de ação. É muito comum hoje nós vemos pessoas fazendo perguntas e dando respostas que não têm nenhuma relação com a busca da verdade. Tem relação apenas com a manipulação das pessoas. E nós não podemos deixar esse tipo de prática entrar nas nossas vidas e permear a nossa existência, porque isso é uma prática diabólica. Então Jesus respondeu, eu também não vou dizer com que autoridade estou fazendo essas coisas. Já que vocês não respondem a minha pergunta, também não respondo de vocês. E aí o Senhor cortou essa conversa. Então o Senhor passou a contar ao povo uma parábola. Parábola é aquele ensino que Jesus dá, ensinando uma coisa próxima, para com isso trazer um ensino superior. E ele virou para o povo e começou a contar essa história. Jesus tinha muitas histórias que falavam de uma pessoa que possuía uma propriedade, ou uma pessoa que possuía um reino, ou uma pessoa que possuía muitos bens, empregados. Essa figura aparece com frequência. Então ele fala aqui de um homem que plantou uma vinha, plantou uvas, e arrendou para lavradores e se ausentou por um tempo. Essa figura, ela representa em algumas parábolas o próprio Deus, o Pai, e em algumas o próprio Jesus. Aqui é uma representação do Pai. E eu já vou lendo a parábola e trazendo para você o significado disso, espiritual. O Senhor Deus entregou a terra de Israel para o povo de Israel, lá na época de Moisés. E deixou claro, a terra não é de vocês, a terra é minha, eu estou emprestando para vocês. E então, na época da colheita, o dono enviou um servo aos lavradores. E eles, para que entregassem parte do fruto da vinha. O Senhor esperava o quê? Vida íntegra. Esperava que as pessoas de Israel cumprissem aquilo que o Senhor estabeleceu para eles. Então o Senhor mandou seus servos. E eles espancaram o servo e mandaram embora de mãos vazias. Era esse o tratamento padrão que Israel dava para os profetas de Deus. Ele mandou outro, espancaram outro, e ele mandou um terceiro, feriram e expulsaram da vinha. E aí esse senhor, proprietário de terra, ele é extremamente bondoso e manda o filho. E algumas pessoas pensam de Deus, o Senhor Deus, o nosso Pai, que Deus é um bobinho, e que a vida cristã, a vida de fé é uma vida para bobinhos, que tem que aturar todas as maldades alheias, aturar todas as manipulações, todo tipo de perversidade. Já soube de história de gente chamar a atenção de cristão porque estava barrando
a intromissão indevida de alguém. Ah, mas você não é cristão? O cristão tem que ser bonzinho, tem que deixar o outro fazer o que quer. Não, não é esse o ensino do Senhor Jesus. E aqui nesse ponto da parábola, onde ele fala que depois de terem batido em vários servos, o dono da vinha manda o filho, tem gente que ainda hoje vê Deus com essa visão distorcida. Viu? É claro que eles iam bater no filho também, né? Então é bonzinho, né? Tolinho. Não, ele é bom, ele é bondoso, ele é amoroso. E ele mandou o filho. E aí os lavradores combinaram. Bom, esse é o herdeiro. Vamos matar o herdeiro, que aí não vai ter quem herde. Já que o dono, o pai é um bobinho, né? Mandou até o filho, depois de a gente espancar os servos, a gente mata o filho e ele não vai fazer nada, porque ele é um bobinho, né? E a gente toma pra gente essa vinha. Então lançaram ele para fora da vinha e o mataram. Isso aqui prefigura o que aconteceria com Jesus logo depois, né? Que o levariam para fora da cidade, onde o crucificariam. Só que aí, o que fará então o dono da vinha? Muita gente pensou assim, pensa ainda de Jesus, né? Ah, pode fazer o que quiser, porque Deus, né? Deus é bom, Deus não vai fazer nada. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Isso é o que aconteceu. Israel foi chamado para ser o povo que evangelizaria o mundo a partir do Messias. Alguns fizeram isso, a maior parte rejeitou, e o Senhor entregou esse ministério do evangelho a outros, aos chamados gentios, a pessoas que não eram da nação de Israel. E nós vemos isso se desenvolvendo no livro de Atos e depois ao longo do Novo Testamento e até hoje. E aí, o povo ouviu isso e disseram que isso nunca aconteça, porque eles entenderam que a parábola era sobre eles. Eles entenderam que a rejeição era o povo de Israel que fazia continuamente uma rejeição às palavras de Deus e aos servos de Deus. Então eles, não, que isso não aconteça. Apesar de que a parábola traz um Senhor justo. Não, que isso não aconteça. Por quê? Porque eles se viam na figura do agressor. Então eles não queriam a punição pela sua agressão. Jesus olhou fixamente para eles, aquela olhada séria, profunda, e perguntou: então, já que vocês estão dizendo que isso nunca aconteça, qual o significado dessa palavra escrita na Bíblia, das Escrituras? A pedra que os trabalhadores rejeitaram, que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Essa é uma figura da construção antiga, feita com blocos de rocha, em que a pedra que fechava o edifício, a pedra do canto do edifício, ela muitas vezes não podia ser uma pedra perfeita, no sentido de que os seus lados e seus ângulos fossem iguais, porque às vezes precisava fazer uma pedra que era supostamente imperfeita, mas ela que encaixava para corrigir e finalizar o edifício, né? Então, quando fazia um alicerce, às vezes tinha alguma imperfeição, e era essa pedra angular, a pedra de esquina, que permitia fechar. Só que essa pedra sozinha, quando olhada, parecia assim, poxa, mas essa pedra ela é meio torta. O ângulo dela não está reto. Ela tem um ângulo aqui que não fecha, mas é essa que vai fechar a construção. Então, a pedra que os trabalhadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Essa é uma figura, novamente uma parábola, que vem da construção civil em blocos, mas se referindo à escritura antiga, e novamente aqui na boca de Jesus, ao Messias. Aquele que foi rejeitado, Jesus Cristo, é que, na verdade, é o único que pode salvar. Assim como a pedra angular, só ela pode salvar a construção, Jesus é o único que pode salvar. Porque ele é visto como diferente. Olha, sim, ele é diferente, ele é o único que não teve pecados. Ele é o único que foi verdadeiramente 100% Deus e homem. A perfeita revelação do Senhor. Então foi rejeitado, só que só ele pode salvar. E ainda, aí o Senhor está falando, ele leu um trecho da Escritura, ou melhor, falou de memória. Aqui a importância de conhecer a Escritura, tá? Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ou seja, essa rocha que é Jesus, e a figura de Jesus como rocha já aparece no Antigo Testamento, tá? Se você tem curiosidade, na profecia lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquela visão da estátua, Jesus é a rocha. Então ele fala que quem se colocar como inimigo dessa rocha vai ser ou esmagado ou destruído. Ou vai se despedaçar ou vai ser esmagado. Porque ninguém tem força para derrotar o Messias de Deus. Tanto que na cruz ele não foi derrotado. A cruz é a vitória. Ele entregou sua vida voluntariamente e depois tomou ela de volta.
Os mestres da lei, né, que eram os doutores da lei, os escribas, né, a lei aqui é o Antigo Testamento, tá? Esse significado aqui, ainda que lei seja estritamente os 5 livros de Moisés, mas se refere aqui a pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E também os chefes dos sacerdotes procuravam um jeito de prender Jesus na hora. Eles ouviram isso tudo e aí não prende, tem que prender agora esse homem, tem que acabar com essa conversa. Porque eles perceberam que era contra eles que Jesus tinha contado essa parábola. Então eles determinaram, tem que fechar essa história agora. Só que tinha o povo. E o povo estava fascinado por Jesus. A gente leu isso no finalzinho do capítulo 19, que todo o povo estava fascinado. Então eles não dava para prender Jesus. E aí a história segue. E no próximo vídeo a gente segue com essa história. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.